Canal Personas da Dança, o canal que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal. O canal Personas da Dança está no YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. Hoje nós vamos conversar sobre uma lenda viva da dança mundial, Mikhail Baryshnikov. E como convidados eu tenho Simone Fontes Pato, que é bailarina, professora, diretora do Balé Estúdio 23 de Tremembé, interior de São Paulo. A Simone é uma das pessoas que mais conhecem sobre dança clássica, que já cruzaram a minha vida. Norma Pina, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, hoje professora da Escola de Danças Maria Oleneva, e a Norma teve o privilégio que pouquíssimas pessoas tiveram. A Norma estudou na mesma escola que Baryshnikov estudou. E Vanderlei Lopes, o primeiro bailarino do Teatro Guaíra, e como primeiro bailarino sabe melhor do que ninguém o que é para um homem que ocupa este posto carregar um balé clássico nas costas. Então agora nós vamos conversar sobre Baryshnikov com essas três personalidades aqui da dança brasileira, Simone, Norma e Vanderlei. Norma já está aqui, Simone também, Vanderlei ainda não. Vamos lá, vou aqui. Norma, o convite e também o convite enviado. E, bom, acho que é só esperar aqui. Olha, entraram. Muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Norma, Simone, tudo bem? Prazer, Simone. Prazer, Norma. Tudo bem? Tudo bem. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Nosso outro convidado, Vanderlei, ainda não chegou, não é? Mas daqui a pouco ele está aqui. Bom, obrigado então por vocês duas estarem aqui, duas apaixonadas pela dança russa, por Mikhail Baryshnikov, quem não é, não é? Então, muito obrigado. O canal Personas da Dança agradece muito a participação de vocês. Eu queria dar um pequeno histórico aqui de Mikhail Baryshnikov. Ele nasceu em 27 de janeiro de 1948, ele tem hoje 77 anos, começou a dançar aos 9, levado pela mãe. Aos 12 anos, ele foi para a Escola de Balé da Ópera de Riga. Ele é da Letônia, né? Letônia, um país ali da extinta União Soviética. A mãe, infelizmente, faleceu e foi aí que ele foi para a escola do Kirov. Ele foi aluno de Alexander Pushkin, um aluno extremamente exuberante, chamava a atenção de todos. Ganhou aí concursos importantes, como de Varna. Ele teve 2 balés feitos exclusivamente para ele dentro da Rússia, Gorianka 1968, Vestris 1969. Mikhail Baryshnikov foi o bailarino mais popular da Rússia e aí desertou em 1974, ok? E aí teve uma grande história dentro do mercado norte-americano, mercado mundial. E aí eu quero começar esse bate-papo fazendo uma pequena provocação para vocês duas. Na opinião de vocês, Mikhail Baryshnikov é, de fato, o maior bailarino clássico que já existiu, ou esse título existe em função de marketing, sobretudo marketing político, uma vez que ele saiu do regime socialista e foi para o regime capitalista, escolhendo como moradia o maior de todos os países desse regime capitalista, um país que gosta muito de propaganda. E se por acaso ele não é o maior bailarino clássico de todos os tempos, quem, na opinião de vocês, ocuparia essa posição? E aí, quem quiser começar, que comece, não vou estabelecer ordem. Pode ir, Simone. Pode ir. Eu Pode ia ir. falar a mesma coisa para você, Norma, mas eu vou. Pode ir. Olha, Vanderlei aí passou uma mensagem agora, vamos ver se ele entra. Pois não, quem é Simone? Sim.
Isso, então, na minha opinião, eu acho que sim, que ele é o maior de todos, assim, pelo menos que eu tive a oportunidade de acompanhar, é, assim, uma carreira, né? Seja por assistir, tive a oportunidade de assistir ao vivo também, Baryshnikov, mas os vídeos, né? Na época que a gente estudava balé, né? Depois, quando eu já dançava também, até na época que eu fundei a minha escola, e eu me lembro que ele estava assim no auge, assim, já no Ocidente, né? Já nos Estados Unidos, e eu acompanhava muito, né? Assim, por vídeos e tudo. E a gente tem um vasto material dele, né? Para poder olhar tudo que ele fez, tudo que ele construiu e o que ele era mesmo como bailarino. Apesar de achar que na dança, que é arte, né? Enquanto arte, a gente não tem muito esse parâmetro, sabe? Maior que já existiu. Eu penso assim, eu Uhum. acho que existem grandíssimos bailarinos, né? Durante toda essa época, inclusive, que o Baryshnikov atuou, né? E fica difícil você fazer um comparativo, assim, né? Mesmo dentro de um mesmo estilo, né? Que seria, assim, falando de dança clássica, né? Então, eu acho muito difícil a gente dizer que né? Assim, mas dos que eu vi, É, eu acho que ele tem algumas características que o tornam, assim, é, especial, talvez, assim, mais. Eu não sei dizer exatamente, porque tem várias qualidades que ele tem que eu já vi em outros bailarinos também, né? Mas ele reúne de uma maneira muito especial e particular muitas qualidades das quais a gente realmente quer ver, né? Num bailarino, numa bailarina, num artista da dança. tá bem, Simone, eu que é assim, você foi e voltou, né? Disse que ele era o melhor, depois que era difícil estabelecer essa comparação. Quero, antes de Norma falar, Vanderlei Lopes, seja muito bem-vindo, querido. Muito Tá? obrigado. Estamos Prazer aqui estar. com Norma, que eu acredito que você conheça, né? Não sei, Simone Eu também e conheço, Vanderlei. Vanderlei. E Vanderlei, eu comecei perguntando para as meninas aqui se, na opinião delas, o Mikhail Baryshnikov era de fato o maior bailarino clássico de todos os tempos e por que seria. E aí eu brinquei com a Simone, né? Porque ela disse que, na minha opinião, sim e tal, e foi uma brincadeira aqui. E quero saber de Norma, então, agora. Então, vou entrar um pouco no. Como você falou, você foi lá e foi cá para Simone. Eu não acho que ela foi lá e foi cá, não, porque é Ah, verdade o que ela fala. Que é. a nossa arte, quando a gente se depara. Eu não estou falando de técnica, porque técnica, de fato, tem muitos que são até melhores do que o Baryshnikov, é da mesmo período artístico. Mas como Você acha? arte, acho. Como técnica, sim. Hum. Muitos. E da mesma época dele. Agora, como artista, como versatilidade artística, ele, no período dele, sobretudo, e posso ousar em dizer, hoje em dia também, ele era de uma versatilidade, até mesmo porque ele sai de um país de cortina fechada, né? Uhum. Da União Soviética, onde ele não tinha. Ele saiu com 26 anos, não foi isso? Mais ou menos? 28, 26? É, Se não me engano. em 74, né, em 1974, ele nasceu em 48, temos que fazer as contas aí, ó. Mas eu acho que é 26, 28 26, anos. isso. Então ele sai de um país que, de fato, naquele período então era uma cortina de ferro mesmo, não tinha essa visualização. Não acredito nem que entrasse vídeos, acho que não entrava vídeos do Ocidente. Então, Não. quando ele chegou, pois é, quando ele chegou no Ocidente, que foi para o Canadá, né, na tal turnê para o Canadá, Uhum. e em tão pouco tempo, ele ficou um ano no Canadá, acho que depois foi para o American Ballet Theatre, por ABT, e Isso. ele saiu dançando balanchine, que dançava tudo, e com uma versatilidade, com uma verdade, com uma grandiosidade, com aquela técnica muito exuberante, que Nureyev também tinha, mas a versatilidade artística dele, que é aí que eu concordo com a Simone, é, isso é muito, e isso também é muito difícil da gente textualizar. E fica muito ao encargo de cada. Olha, eu gosto muito desse artista, ele é um excelente intérprete, mas ele foi muito versátil e um excelente É, intérprete. E isso é, eu acho que ele se torna o maior
em termos de como intérprete. Ô Norma, alguma coisa entrava na União Soviética, tanto assim que o Baryshnikov, por ver alguma coisa, ele quis dançar coreógrafos que jamais entrariam na União Soviética para trabalhar. Quem para você falou que existiam bailarinos com uma técnica talvez mais limpa, mais pura que do Baryshnikov. Você citaria alguns nomes, você se lembra? Não falo pura, mas o próprio Nureyev, Vassiliev, né? Era uma técnica fabulosa também. Fabulosa. Mais ou menos o mesmo período, são um pouco mais velhos. Mas mesmo depois de Baryshnikov, Irek Mukhamedov, maravilhoso. Bailarino Manuel Legris, francês, tinham técnicas também muito boas. Agora, artisticamente, bem difícil. Ele era muito versátil. Fora que a escola Vaganova, o método Vaganova, toda aquela informação, né? Que era danças folclóricas, dança caráter, padedê, aulas de teatro. E é um povo muito musical, muito dançante, com muita informação, ainda mais no período da União Soviética, né, aquelas repúblicas todas, né, que é do sul da Ásia até o norte da Rússia. Então, é muita informação, muita bagagem artística. Então, isso o fez, de fato, muito completo. Né? Vanderlei, e para você? Homem do céu, eu sou suspeito em falar, porque eu acho que o Baryshnikov, além de ser um ícone, um mito, né, assim, na dança, é claro que dentro dessa história toda que ele construiu, principalmente no Ocidente, o torna ímpar, porque ele, na verdade, é que popularizou, né, a dança clássica praticamente nos Estados Unidos através das filmagens, do Quebra-Nozes, Eliseu Fide e tudo mais. E eu sou muito suspeito em dizer, porque eu, quando comecei dança, inspirado nele, vendo uma produção dele do Quebra-Nozes e que me arrebatou, né? Eu tinha meu corpo já trabalhado com outras atividades, karatê, futebol e tudo mais, e larguei tudo para fazer balé. Então, eu sou bem suspeito em falar, porque quando eu me interessei por balé naquela época, eu não podia pagar. Daí, quando veio o momento de decisão no cinema, o Turning Point, eu falei assim, cara, eu posso pagar, então agora eu vou fazer. Então, ele, na verdade, foi uma inspiração desde o início para mim. Né? Então, assim, eu acho que o Baryshnikov, ele é um marco da dança clássica no Ocidente, para mim. Né? Ele já estava planejando, né? Já tinha planejado junto com uma amiga dele, americana, na década de 70 já, numa turnê que ele fez para Londres, que ele queria ir para o Ocidente. Porque ele se achava baixo, ele tinha 1,67 m, 1,68 m, alguma coisa assim, e as bailarinas russas, de certa forma, nessa época, eram um pouco mais altas. Então ele se achava, entre aspas, desprivilegiado dentro de um trabalho clássico que ele podia estar fazendo, e que ele achava que precisava sair. Então, assim, ele já veio com aquilo, já há 4 anos trabalhando e conseguiu numa turnê para o Canadá e acabou pedindo asilo, né, em Toronto. Assim que ele foi para os Estados Unidos, ninguém conhecia, o balé clássico não era televisionado. Então, por isso que eu digo, ele foi um marco da dança clássica no Ocidente. Né? Todos os repórteres, críticos de dança que falam sobre ele, são taxativos em dizer, existe a dança clássica no Ocidente antes e depois de Nureyev. Existia? Claro que existia, é lógico. O mundo todo está pulverizado de balé clássico. Mas, assim, como arte, como espetáculo, eu acho que ele é o camarada que deu um salto assim, muito grande. Eu não sabia dessa... Desculpa, Norma, quer falar alguma coisa? Não, concordo. Eu não sabia que a crítica americana tinha dito isso sobre ele, e eu pensava isso. Eu acho que a dança masculina ocidental, ela se divide entre antes e depois de Baryshnikov, não é? Todos os homens que quiseram dançar tinham como norte atingir aquilo que Baryshnikov fazia. E aí, gente, o Baryshnikov, ele vivia debaixo de um regime muito rigoroso, e o pai dele era oficial, né, do exército soviético, e estudando a biografia dele eu vi isso. Ele foi uma pessoa extremamente corajosa para ter largado tudo aquilo que ele tinha para ter vindo para o Ocidente, né? Vamos falar dessa coragem aí desse homem?
Tem tanta Qualquer coisa um, para falar. Vanderlei, já parece que... O Vanderlei já falou um fato que eu nem sabia. Ele já tinha, em outras turnês, né, Vanderlei, Sim, tido contato com colegas da profissão sim, e já estava ali pensando em ir. Ou seja, ele era uma mente avançada. Ele não era só corajoso. Ele era fora da curva. Ele queria aquilo. Já, Ele queria fazer outras coisas na arte. E acho que é isso. E não é nem avançado. Ele era fora da curva mesmo. Ele queria já aquilo. Ele já tinha esse desejo. Ele queria ir mais além. é que é. esse regime da União Soviética, ele era muito punk, né? Então, o sistema socialista comunista ali, ele restringe muitos direitos, né? Então, as pessoas tava acontecendo coisas no mundo, né? Porque as pessoas se conversam, né? Os artistas se conversam. Então, começa a despertar certas curiosidades, né? Então, por exemplo, ele já ficou sabendo do Nureyev, que o Nureyev está fazendo sucesso com o Margot Fonteyn, né? Então, antes dele já tinha vindo Makarov, já tinha vindo Balanchine, já tinha vindo outros. Então, ele ficou sabendo. Então, essa curiosidade começou a formigar dentro dele. Então, assim, eu acho que ele, claro, para você sair de um país, a sua terra natal, né, é difícil. Eu imagino que é muito difícil você deixar tudo para trás, mas ele foi um camarada que deu sorte, a dança o escolheu e colocou, sabe, para brilhar para o mundo. Ele colocou num lugar que é único. Então, quer dizer, eu imagino que existem centenas de outros bailarinos que tentaram e não conseguiram o que ele conseguiu. Então, eu Uhum. acho assim, a dança tem esse lugar muito mágico, né? E ao mesmo tempo misterioso, né? Por que algumas pessoas são leitas por ela? Por que outras não? Isso independe muito de técnica, né? Que nem a Norma falou, existiram muitos bailarinos muito bons. Baryshnikov veio de uma leva de Michel Denard, Manuel Alegri, Patrick Dupont, sabe? Existiam bailarinos, Vassiliev, existem bailarinos muito bons, mas o Baryshnikov tem uma particularidade de intérprete, ele é malandro, ele é sagaz, ele sabe, ele tem, por incrível que pareça, eu diria que ele tem até um sangue latino dentro dele. A A maneira dele Norma ser. falou isso, em outras palavras, ela falou isso. Ele vai Então, de Truellatart a Balanchine, ao clássico do nossa, clássico, é acadêmico, impressionante. acadêmico. E Impressionante. aí você nota uma coisa interessante, que eu chamo a atenção bastante, que é, quando ele fez Sol da Meia-Noite, quando você dá uma pausa no vídeo, no momento em que ele e o Gregory Hines estão fazendo um duo junto, meu, a elegância dele, do lado do Gregory Hines, que era um sapateador fantástico também, americano, mas a elegância dele, assim, gente, ele te compra. É como o Nureyev. Nureyev te comprava, sabe, num gesto, sabe? Quando ele ia, sabe, ele agradecia, tinha aquele sorriso, sabe aquele sorriso Mona Lisa maroto dentro, assim, e te comprava. O Baryshnikov te comprava com a técnica, te comprava com a brincadeira. Ele brincava em cena. Ele dominava tanto a sua técnica que para ele era uma brincadeira, né? Então, eu acho, sei lá, eu sou, que nem eu falo, assim, eu conheço muita coisa do Misha, né? É, bicha. Eu conheci pessoalmente e tal. E assim, claro, dentro de um lugar que você coloca, fala dança, é lógico que existe, assim, um, um mundo, sabe, um mundo para caminhar, né? Então, existem muitos bailarinos e dançarinos que, para mim, são fantásticos, né? Por exemplo, ele, para mim, é ímpar. Eu não coloco ele em comparação a ninguém, porque ele é ele e só ele pode fazer o que ele pode fazer, entendeu? É É, isso. isso a Simone falou isso. Simone, quer falar dessa coragem dele? De ter largado tudo, a família, não é fácil, né? De fato, ele teve toda já ele amadureceu a ideia, né, antes de tomar essa decisão, não foi uma coisa totalmente deu a louca, né? Mas ele sabia, a coragem vem daí. Quem vive nesse sistema soviético sabe, quem viveu, né, nessa época, sabia que, por exemplo, um ato como esse não prejudica só a ele, no É. caso dele ser considerado um desertor, mas a família também. A Uhum. família também fica com sérias dificuldades por ter alguém na família que é um desertor. Então, com certeza, ele teve que. Deve ter sido muito difícil
para ele tomar essa decisão. Mas assim como meus colegas falaram, né, ele já tinha assim notícias, né, de pessoas e ele me parece porque assim o próprio Baryshnikov fala uma frase, né, que fala me dê, não sei se são 5 minutos, mas talvez eu não me lembro, eu me lembro mais do contexto. Não, do tempo. Dance para mim 5 minutos que eu vou te dizer quem você é. Então, e essas coisas que a gente vê dele e Uhum. falam muito dele, né? É uma pessoa muito inquieta, com certeza, para poder querer mais. Mas o que eu vejo mais nele é que ele elevou a dança a um patamar tão alto por amor, por amar a arte, querer que ela se desenvolvesse. E não, eu Uhum. não vejo nele um desejo, embora que ele era mesmo muito carismático, bonito, né? Ele tinha um físico muito bonito de ver, as proporções e a maneira com que ele conheci o corpo dele, as condições, e também muito, muito trabalho que ele teve para poder dominar tudo aquilo que depois ficou como o Vanderlei falou, né? Que ele parecia que brincava até, né? Porque Uhum. ele ficou livre, ele chegou naquele ponto que todo mundo quer, né? Você está num ponto técnico onde você pode apenas dançar, né? E nós que estudamos balé e também orientamos alguns de nós, né, alunos e tudo, a gente sabe como que isso é difícil, Muito. né? Então eu vejo nele, pela dança que ele carrega, é isso, sabe? Essa vontade que ele tinha de, por amor à dança, desenvolvê-la, pelo menos naquele mundo onde ele poderia fazer isso, né? Onde ele passou, ele quis muito isso, então eu acho que por isso que a dança dele chegou nesse nível, né? Uhum. Então é o que eu vejo nele, e essa coragem, ela faz parte, né? Porque assim, na verdade, gente, a gente já é corajoso, Para né? abraçar essa profissão, Quem né? faz isso, com certeza. A gente já não é daquele temperamento assim. Quem ficou, né? Porque eu sempre brinquei muito isso com as minhas alunas. Eu sempre dizia para os meus alunos assim: vai ser bailarino aquele que ficar, aquele que fica. Não é só aquele que tem condições, que tem boa técnica e tudo. Ele tem que ficar, ele tem que passar por várias coisas. A formação é demorada, você ter um estado sólido técnico é muito demorado, exige muito esforço, exige sim de você largar todas as coisas que todo mundo faz. De fato, a gente sabe isso, né? É. Mas isso exige o quê da gente? Coragem. Então, quer dizer, o bailarino, quando ele chega já a um certo nível, assim, de trabalhar profissionalmente, e tudo, seja como orientador, ou seja como profissional bailarino, já envolve ser muito corajoso, né? Então, no caso dele, eu acho que a própria dança já o atraiu e ele apenas desenvolveu essa coragem, indo atrás daquilo que ele realmente queria fazer. É. Norma, Verdade. quando você estudou na mesma escola que o Baryshnikov, falava-se nele ou era um período onde não se falava daqueles bailarinos que tinham deixado a Boa profissão? pergunta. Se você não perguntasse, eu ia falar. Eu fui Hum. na época da Glasnost, da Perestroika, né, com Gorbachev. Já tava bem aberto, bem mais aberto. Tinha foto do Baryshnikov, foto da Makarova, se estudava sobre eles, Ah. inclusive de Nureyev também. Então já era um outro período, né, desse regime soviético. E claro que a determinação, todas as palavras que a gente usou, né, tanto o Vanderlei quanto Simone, que eu quero dizer primeiro a honra que eu estou aqui, sobretudo com o Vanderlei, que eu conheço o Vanderlei de algum tempo, ele talvez não me conheça, mas eu conheço ele, que Jair falava muito de você, Jair Moraes. Eu dancei com Sim. o Jair Moraes, fui com um concurso de Trujillo, ele apresentou coreografias do próprio Jair. Eu acho que ele apresentou alguma coreografia sua também, não? Nesse concurso de Trujillo? Não, dessa não. Eu sei, Não, mas né? não, dessa coreografia não.
Porque você também faz. Você é coreógrafo também, não é? É. Ele falava muito do Vanderlei. Bom, mas enfim. Então, assim, essa coragem, determinação, isso vai tudo. Tudo isso vai moldando, como a Simone falou muito bem, aquele menino de 12 anos. Né? Só que a escola Vaganova, ela tem uma formação muito sólida. Ela dá àquele artista, tecnicamente, artisticamente, um leque de opção, uma variedade de movimento de corpo e um domínio técnico muito grande. Porque na escola Vaganova, como acho que todos os métodos, né? É aquela decomposição. Você no primeiro ano aprende o que você vai aprender um Sissone. Como você aprende aquele Sissone. Então, desenvolvimento técnico, eu não posso falar de outra escola, que eu não conheço a Uhum. escola inglesa, Bournonville, mas enfim. Então, é uma escola que te dá muita solidez técnica. E com isso, entra no que a Simone falou, você se torna, ao final do oitavo ano, seja você um grande intérprete, um grande artista, ou tem uma técnica boa, mas você domina. Então, você fica liberto para usar a sua arte. Então, isso a escola Vagano vai dar, mesmo para aquele que não seguiu, não era tão bom, mas ele tem esse domínio, né? É para Uhum. você poder liberar a sua arte. É. Então, isso realmente eu acho que da escola Vaganova ele levou. E mesmo em Riga, quando ele começou na Letônia, já era Vaganova também, né? O método já era. É. Agora, é muito interessante, então, assim, a gente pode dizer que o Baryshnikov, ele tinha muitas circunstâncias favoráveis. A questão da personalidade dessa coragem, a questão de estudar num método extremamente Eficaz. construtor de um corpo que realmente dança. Eu também sou apaixonado por esse método e nós sabemos que existem vários métodos, mas o Vaganova, ele faz com que o bailarino domine o seu corpo, né? Que ele dome, como se o corpo fosse um cavalo selvagem. O método Vaganova faz com que o bailarino tenha domínio sobre o seu corpo. Então, essas circunstâncias ajudaram muito ao Baryshnikov. Agora, tem alguma coisa de muito diferente na personalidade desse homem, porque hoje os bailarinos que querem dançar balé clássico, esses bailarinos se veem obrigados a dançar danças contemporâneas, modernas, mesmo que eles não queiram. Se eles querem ser profissionais, estão dentro de uma companhia, as companhias hoje têm esse leque, né, para oferecer ao público. Só que o Baryshnikov não foi obrigado a fazer isso e ele fez. Ele quis fazer. Ele estava muito à frente do seu tempo, né? Então, isso aí é o que vocês já falaram aí. Ele, fora da curva, né? Ele pensava além, ele combinou com uma amiga, já viu o que tinha no Ocidente. Então, a gente entra agora nesse assunto que é muito importante, que faz o artista, a questão da personalidade. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa personalidade dele, que gerou esse grande artista que ele é? Porque é um homem que já concorreu, inclusive, ao Oscar, fez filme, como o Vanderlei falou, ele foi para um país que trabalha muito isso. O Quebra-Nozes, que foi citado pelo Vanderlei, que é de 1977, concorreu ao Grammy, que faz parte do show business americano, não é? Sim. Na verdade, assim, o que eu posso dizer, eu acho que a personalidade dele se modificou, eu tenho quase certeza que se modificou bastante a partir do momento que ele começou a ter contato com o Ocidente. Uhum. Porque quando você vive num regime que tem várias restrições, você vai para um lugar que é livre, né? Ele é um lugar que você pode criar, que você pode berrar, que você pode xingar, que você pode falar, você pode falar o que você quiser. Quer dizer, os Estados Unidos hoje é um país onde a opinião sua ainda vale, né? Você não tem essa restrição, né? Você não tem nenhum tipo de repressão, né? Então, acho assim, isso para ele foi o que o libertou para a arte também. Eu acho que sim, uma das coisas que eu acho que deve ter ajudado também, esse contato com o show business, esse contato, a relação dele com a Jessica Lange também, quando ele casou, ela já era uma atriz famosa, então, assim, de certa forma, o colocou num lugar de privilégio também. Ele era competente, com certeza, uniu as duas coisas, a competência e também a oportunidade. Porque o artista se faz oportunidades também, né? Então, a personalidade dele acabou, de certa forma, sendo moldada no estilo americano.
a ponto dele ele recebeu um prêmio né, honra ao mérito do governo americano, foi considerado cidadão americano, recebeu várias honrarias e ainda está recebendo até hoje em vida. Eu acho que isso é divino, né? Eu sempre concordei, acho que as pessoas têm que receber o que têm que receber em vida. Eu acho que na minha cabeça sempre foi isso. E ele é um privilegiado, então acho que a personalidade dele se moldou nesse lugar. Ele estava num lugar onde ele simplesmente era querido, simplesmente era ovacionado e dava conta do recado. Entendeu? Ele, quer dizer, pela própria arte dele, ele não precisou de nenhum, como se diz, que alguém o colocasse num lugar que ele não tivesse competência. Acho que a competência dele se deu pelo próprio trabalho que ele já tinha. Ele que ele acabou desenvolvendo também, né? As oportunidades que apareceram, ele foi muito, muito esperto e abraçou. É isso. Ele só ampliou, né? Ele só ampliou aquilo que ele já tinha. Ampliou a qualidade. Num lugar onde, de fato, a liberdade de expressão, a liberdade, o mundo novo, só foi enchendo ele de mais argumento, de mais coisas, né? Mais argumento para ele dançar dessa forma que ele dançou. Com certeza. Com certeza. Simone, existe algum balé do Baryshnikov, quer dizer, onde ele esteja interpretando, né, que tenha lhe chamado mais atenção? Olha, eu assisti, eu acho que eu não sei nem te dizer quantas vezes eu assisti aquele vídeo do Don Quixote, que ele encenou com a Cynthia Harvey, né? Então, naquela época eu era muito jovem, né? E eu não acreditava naquilo, né, gente? Porque aquilo é maravilhoso, né? Foi uma grande produção. Ele estava, assim, na minha opinião, no auge, né? Assim, com mais maturidade, lógico, do que a gente vê, assim, em alguns vídeos mais antigos dele, né? Então, aquele vídeo eu fiquei, assim, encantada, né? A Norma até citou Ah, aquele tá. bailarino Irek Mukhamedov, né? Irek Que Mukhamedov, eu também amava naquela época, eu assistia também, era tudo muito difícil, né, gente? Não sei se para vocês, mas para conseguir um vídeo, um material, né? E a gente, naquela época, eh, era o que a gente tinha, porque balés assim de companhias internacionais ao vivo, eu fui assistir já bem depois. Não Aham. assim quando eu era nova, né? Estava estudando ainda o balé. Então, as companhias internacionais era só através de vídeo. Eu ficava acordada de madrugada para assistir e gravar, né? Aquele programa que passava de madrugada na Rede Globo, que tinha alguns balés e tal, então eu gravava aquilo e ficava assistindo assim muitas e muitas vezes, né? E como eu também, a minha formação é, foi feita por uma professora que também estudou com uma professora que seguia o método Vaganova, então eu sempre gostei muito dos bailarinos e das companhias russas, né? Porque foi o método que eu aprendi e depois também continuei estudando, né? Mais e mais. Então, ali a gente via não só o Baryshnikov, mas a qualidade de toda a companhia, né? Então, esse vídeo, ele para mim é um dos que. Porque é difícil falar, né, gente? Porque, lógico, eu também vi Gisele, entre outros, que ele também teve uma interpretação, mesmo em Copélia, né, e tudo, mas e depois também teve toda aquela parte dele com a dança mais moderna e contemporânea, que eu também assisti muito vídeo naquela época também, um pouco mais para frente a gente tinha acesso a esses vídeos. Então, mas para mim, eu acho que se tem que eleger um, seria Don Quixote mesmo. Don Quixote. Norma e Vanderlei, para vocês. Rapaz, eu fico com um quebra-nozes. Eu É? gosto demais, olha, eu gosto demais do Don Quixote. Quando eu vi, me encantei. Assim, aquilo que eu falei, É é o um sangue sacana, latino. entendeu? É um sangue latino. É maravilhoso. Mas eu acho que no Quebra-Nós, ele mostrou um outro Baryshnikov para mim, entendeu?
Eu amo a série da época que ele estava com Twilight Tap também. Acho fantástico, porque quebrou o paradigma dele como um bailarino clássico, literalmente, assim. E aí ele mandou ver. O cara é. Enfim, mas Quebra-Nós, balé clássico para mim, eu acho que Quebra-Nós e Gisele são os dois trabalhos que, para mim, me segurou, assim, como intérprete. E é um trabalho mais longo também. Claro, Don Quixote é muito longo também, mas eu ficaria com esses dois. Norma. Eu vou ficar com Chopiniana, Lácio Fides, que eu acho que eu nunca vi um poeta tão bem interpretado quanto ele fez, quanto ele faz nos vídeos Chopiniana, que inclusive tem um vídeo antigo dele na escola ainda, fazendo Chopiniana. Ah, Se dança muito na formação da escola vagana. Para mim, eu falei, gente, como é que um rapaz desse, com seus 17 anos, 8 anos, dança dessa forma, com essa maturidade, que é o poeta de Chopiniana. Depois, Gisele dele, É. nossa senhora. E Tora Tarp, concordo com o Vanderlei. Tora Tarp dele é é, coisa mais. É de você querer entrar e dançar com ele, porque é uma coisa. Olha, ele tem um carisma, ele passa de uma maneira. Quando você está vendo no vídeo, né? Como a Simone falou, a gente via muita coisa em vídeo mesmo. E ele passar uma emoção no vídeo. Pô, isso é fora do comum. Fora do é, comum, gente. Passar no vídeo, a emoção de você ficar assim no vídeo. Não é tudo uma técnica, você, uma técnica, né? Você, ai, como ele é virtuoso. Mas a emoção no vídeo, isso é muito difícil. Esse homem é. passa. Pra mim, ali já me conquistou. Passar uma emoção no vídeo. A técnica, tudo bem, você se impressiona da Sim. virtuosidade, mas a Uhum, emoção é. é disso. Eu vi também por vídeo o Gisele com ele e Makarova, os dois em estado de graça, assim, algo excepcional, excepcional. O que ele faz é realmente de arrepiar. E Sinatra Songs, não é? Ai, aquele padedê. Todo o balé, Ai, é todo o lindo balé. E demais. a gente sabe que é um balé que é sempre dançado, né? Porque o New York City Ballet, né, que acho que detém os direitos, que está sempre dançando e, sobretudo, olha que interessante, é um balé tão especial para o público norte-americano que o New York City Ballet, quando precisa de dinheiro, que toda companhia precisa, remonta Sinatra Songs, porque lota. Mas eu nunca vi alguém com o Baryshnikov. É isso que vocês estão falando, que Norma acabou de ressaltar agora, a questão da emoção, como é que toma. Na primeira tomada que ele está ali parado, fumando-se, que ambiente é esse? Ele te transporta, né? Ele é zero canastrão, né, gente? Eu acho ele zero canastrão. Ele é muito humano. Eu fiquei É, impressionada. Ele é é o muito contraste. humano. É o Ele se contraste. aproxima, ele se aproxima muito da gente. Eu não sei, eu acho que é isso. Ele transformou a dança numa. Ele botou o humano. Ele não é só um bailarino, ele é humano. Eu posso chegar aí. A mensagem que às vezes eu sentia, pô, eu posso chegar nesse ponto, né? Porque ele é tão humano dançando, ele não é canastrão. Eu acho fabuloso. Esse homem é ar. E o Irek também, o Irek Mukhamedov não é nada canastrão. Sou apaixonada pelo Irek também. Ô, Norma, alguém aqui falou que você tinha Autogra... um autógrafo. Você conheceu o Baryshnikov pessoalmente, então? Não, Não? nunca. Não, ainda bem que não, né? Graças a Deus, Não que sei. eu ia chorar, ia abraçar. Não, mas foi o seguinte, foi uma amiga. Esse homem é incrível, né? Ele faz turnê na Europa, hoje em dia, como são espetáculos soft and open, né? Pela Europa toda, com grupos russos e com grupos europeus. E ele canta, ele caminha no palco, ele dança, faz teatro. E aí essa amiga minha, o marido dela, tem uma produtora europeia que faz esses espetáculos, né? Sobretudo de russos, né? E às vezes o Baryshnikov participa. E esse foi em Hum, Roma. Aí eu pedi, é que eu não encontrei, mas eu tenho. Aí a minha amiga, como ela é casada com o produtor, ela virou e falou assim: olha, faz esse autógrafo para ele, para minha amiga, e falou quem eu era, nanã. Aí ele fez autógrafo com o meu nome em russo. Só que cadê? Cadê que eu acho? Não acho. é.
Eu tentei achar. Quando o Jean Villormeau dirigiu a companhia aqui, o Municipal do Rio, você se lembra que ele, Jean-Yves, fez um espetáculo com Marcia Day e alguns bailarinos do teatro? E o Lembro. Baryshnikov veio aqui nessa época. Sim, sim, mas eu não acho que a gente não teve muito acesso. Não sei por que que eu não falei com ele. Ah, teria. Ou eu falei, não lembro, ou sei lá, foi tanta emoção, não sei, não Ele, lembro. Uma época esse, que ele fez uma turnê com a Zandra Rodrigues, eu Não acho que lembro. Foi? Foi? Não sei, Wanderson, não, foi? não, essa turnê com essa Zahanda Rodrigues Foi foi no bem Palácio. antes, Foi bem antes. e ele. Não, não foi, porque ele já estava mais velho, inclusive. Foi junto com esse projeto aqui, eu anotei o White Oak Dance Project, que ele fundou em 2002, é por aí que ele veio. E aí, esse grupo do Jean Villormeau da Marcedê e alguns bailarinos se apresentou no Teatro Municipal de Niterói. E eu estava lá assistindo. E eu estava a uma distância de uns 4 metros do Baryshnikov. Eu não sabia se eu olhava para o palco ou para ele. Eu não sabia. Eu falei que eu queria falar com ele, mas e a coragem? Ele passou andando na minha frente, um senhor já, andando. E eu fiquei paralisado. Como é que pode, hein, gente? ele foi homenageado aqui no nosso teatro. Tem uma placa que foi homenagem ao Baryshnikov, nossa primeira bailarina, Eleonora Greca, Na Greca. que levou até para encerrar essa placa. E todos nós, a companhia toda, estávamos ali do lado dele. Ele cumprimentou, conversou com todo mundo, tal, estava com uma calça branca. Até me chamou a atenção a calça branca, você até parece um hipermeiro, uma roupa branca e tal. Mas ele foi homenageado, assim, foi muito carinhoso com todo mundo. E foi uma delícia. É isso que a Norma falou. Ele essa humanidade que ele carrega transforma ele no artista que ele é, não é? Ele tem uma dança muito verdadeira, muito real. Não é claro que normalmente os bailarinos russos têm muito isso, mas isso é personalidade. Ele, não sei, ele é humano demais. Você sabe o que é uma coisa, que é uma curiosidade também com relação aos bailarinos russos? Nós tivemos aqui um maestro chamado Osvaldo Colarusso, na nossa orquestra, e ele ficou um tempo na Rússia para regir para balé, porque até então a orquestra, quando foi criada, ela trabalhava mais músicas eruditas e tudo mais, e quando nós começamos a dançar com a orquestra, ele queria saber mais e ficou um tempo lá. Ele virou para nós e falou assim: Vanderlei, é uma coisa incrível como que o povo russo acompanha os seus artistas, bailarinos, como os brasileiros acompanham os jogadores de futebol. Uhum. Essa comparação, assim, então, as pessoas vão ao teatro porque já viram ele dançar, que é o bailarino X, né, ou quebra-nós, ele dançou o ano passado Gisele, esse dançou. Então, ele conversando com as pessoas, ele ficou assim abismado, porque o carinho que as pessoas têm pela arte da dança completamente diferente do que a gente imaginava, né? Do que eu imaginava. Então, assim, eu achei fantástico, assim, esse acompanhamento dos seus artistas, né? Saber quem é quem na sua história. É uma coisa que no Brasil ainda a gente tem uma falha muito grande, né? Primeiro porque o Brasil tem um problema sério de memória, né? De resgate, de mostrar a arte como ela tem que ser, principalmente a arte da dança. Eu sempre digo que nós somos um patinho feio, né, das artes, né? Então, mas a gente consegue, né, que nem a Simone falou, nós somos por si só abençoados, né? Porque a gente são guerreiros, somos corajosos, e a gente tá nesse lugar por isso, por, sabe, insistir, perseverar e tudo mais. Então, a dança do Baryshnikov, ela também está nesse lugar. Então, eu acho assim, o Baryshnikov, na verdade, ele é um divisor de água, como eu já tinha dito, porque ele abriu portas principalmente para a dança masculina, né? Eu acho assim que ele foi uma grande inspiração para centenas de bailarinos no Brasil e no exterior, com certeza absoluta. Com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui. Vocês já leram Adeus China? Sim. Você Eu viu não. aquele... Não, tem que ler. Adeus China. Sim. É a história de um bailarino. Li Kunshin. Li Kunshin. Li Kunshin ou Li Kunshin? Não Li sei. Kunshin. Para mim é Li Li Kunshin. Kunshin. É. E Eu você até viu tenho que ele...
Você É viu que ele maravilhoso. fala do Baryshnikov? Você Não, lembra desse? Não sei quanto tempo você leu, mas você lembra que ele fala do Baryshnikov? Lê, Simone, é muito fabuloso. Muito Lincoln Chin. interessante. A história do Lincoln Chin é contada em filme também. Tem Eu acho que eu Exatamente. assisti um tem um filme. O É, filme, filme eu assisti. O livro eu é. não li. o E ele Lincoln Chin. fala no livro, deve ter falado, sobre Baryshnikov, que chegavam alguns vídeos na época, Sim. não do Mao, não do Mao, do outro presidente, né? Né? É Como um era pouco antes. Acho era que já era muito Kung. Pelo menos ele fala muito do mal, quer ver? era depois do Mao. Foi depois do Mao que começou a chegar muitos vídeos e tudo na China, né? Em Pequim. E ele estava na escola de Pequim. E aí a primeira vez que ele viu Baryshnikov, ele relata a primeira vez. É um cara é fabuloso, né? No mundo inteiro. E olha que chegou lá, né? E lá era um regime ainda bastante fechado. Sim. Vanderlei, Eleonora tá aí? Leonora tá, ela tinha saído, ela foi nossa, a tia dela caiu. Ah, Tá bem, coitado. tadinha. Olha, o Vanderlei para mim é um ídolo. Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Quando eu era pequena, o Guaíra veio dançar aqui. Eu estava no, acho que, segundo básico, terceiro ano, quarto ano da escola de dança. E o Guaíra veio dançar aqui. Eleonora Greca dançava, dançava Betina Dal Canale, Isso, foi Petrushka. Petrushka. Jair, eu não lembro se você estava. Você estava também Eu tava, revezando? Foi uma turnê enorme do Guaíra. E foi foi bem essa. a primeira vez que eu entrei em cena com uma companhia, que a gente fez com parceria, as crianças, né? Fazia com Ah, parceria na festa de Petrushka. Gente, eu fiquei encantada com a Eleonora fazendo aula. Betina era mais jovem, depois a Betina trabalhou com a gente no teatro. Mas, nossa, a minha primeira paixão foi o Guaíra. Eu queria trabalhar no Guaíra. Eu quero ser bailarina do Guaíra. Era assim, juro. Eu falava isso pro Jair, eu quero ser bailarina do Guaíra. Quero dançar no Guaíra. A minha mãe, Guaíra? É. De onde você me tirou o O Jair Guaíra? fala de você, ele dançou, né, com você, o Jair falou, Dançou, dançou. ele Muito, muito bacana. é, A gente forma, vamos combinar, né, Simone? Nós formamos muitos bons bailarinos aqui no Brasil. Com toda a nossa dificuldade, com toda a sim, falta Com de certeza. escola, que a gente Isso. mistura, né? A gente não Uhum. consegue ter uma cristalinidade num método vagando, ou no método inglês. A gente meio Sim. que mistura. A gente tenta, né, com unhas e garras, tentar dar uma formação melhor para os nossos alunos. Mas a gente também forma muito bons profissionais, né? Impressionante. Com queridos, toda a Com nossa certeza. dificuldade. se Sim. vocês se encontrassem, vamos voltar aqui para o Baryshnikov. Se vocês se encontrassem com o Baryshnikov, o que é que vocês diriam para ele? Yatibia Liu. Por favor, traduza. Eu te amo. Ah, eu não sei, eu vi o Baryshnikov dançando, né? E no final, até hoje, eu não me esqueço da hora que ele foi fazer a reverence. No Ah, final, é assim, foi naquele projeto, né, da White Oak Dance Project. Ele já estava mais velho, dançando já danças, né, não clássicas, mas da mesma maneira, maravilhosamente bem, fazendo aquilo melhor também, que a maioria que eu vi, né? Ele tem um domínio mesmo do corpo, da técnica, é livre quando ele dança e ele sempre tem alguma coisa para passar. Essa sim. questão da verdade em tudo aquilo que ele vai visceralmente, também mentalmente, espiritualmente, tudo ele traz ali para a gente. E eu me lembro que eu tive uma impressão que eu nunca tive com outro bailarino. uhum. Eu já assisti a alguns grandes bailarinos, não tantos quanto eu gostaria, mas eu assisti. Agora, ele, quando ele fez a reverência, a impressão que eu tive foi que ele olhava diretamente para mim. Assim como eu acredito que a maioria das pessoas que tivesse sensibilidade saiu com a mesma impressão que ele estava olhando para a gente mesmo, como se ele estivesse agradecendo, olhando nos nossos olhos mesmo. Então, e essa impressão foi uma impressão assim que eu nunca esqueci, faz muito tempo isso já, mas eu nunca esqueci. Então, eu acho que essa verdade que a Norma falou, a palavra que eu acho que traduz bem a dança dele é essa. Existe uma verdade tão absoluta no que ele está fazendo que não tem lugar assim para uma vaidade, sabe? Para uma coisa assim mais
sabe, o charlatã, né? Vamos É, para puxar a palavra da Norma, né? Então não tem. Você vê que ali tem verdade. E a verdade, gente, ela realmente impressiona. Exatamente porque ela é o que ela é. E o que Então eu falaria para ele assim, bravo. Eu falaria isso, porque não dá para falar, não dá para colocar em palavras, eu acho. A impressão que a gente fica quando a gente tem a oportunidade de, é, vamos dizer assim, vivenciar. Acho que é essa palavra, vivenciar o que um artista como ele pode trazer para a gente que ama tanto a dança. Eu falaria o seguinte, ó, posso lhe dar um abraço que ficou atrasado, que eu perdi lá atrás, entendeu? A oportunidade de lhe dar um abraço, e esse abraço é de agradecimento por você estar na nossa arte, né? Por você existir na nossa arte. É um agradecimento que eu faria, com certeza faria, né? Pedir a primeira permissão por esse abraço perdido e agradeceria a ele por existir na nossa arte. é é, lindo. eu também, eu falaria muito obrigado, do fundo do coração. Eu queria falar para vocês três que eu fui acometido aqui por uma emoção que eu não esperava, porque vocês falaram, né, da coragem, de como ele trabalhou, mas apesar da Norma não se lembrar de mim, eu me lembro muito dela, o quanto essa menina trabalhava dentro do teatro. Eu assisti um ensaio dela com Dona Berta Rosanova e eu estou tendo que me segurar aqui para não chorar. E assim, eu vi muita entrega ali. E vi também ensaios dela de Gisele, uma vez ela, Tereza Augusta e Áurea Ramos, sozinhas em sala e tal, e são sozinhas, não tinha ninguém ensaio, né? Estavam sozinhas, então buscando. Vanderlei, por ser homem, o quanto não enfrentou de preconceito, mas fez assim, né, Vanderlei? Como aquilo que tem nos cavalos, você só Antores. enxergava a frente, não olhava para o lado, Antores. e chegou aonde chegou. Simone, que guerreira, Simone. Norma, você fica encantada com o espaço físico dela. Quando eu visitei a escola de Simone, eu estava olhando para aquela casa, eu falei assim, nem sei se ela vai se lembrar disso. Eu falei, ô Simone, você achou essa casa assim? Aí ela deu um sorrisinho de canto de boca. Você nem lembra, Simone, a gente estava atravessando a rua. E você falou assim, não, Vanessa, eu e meu marido construímos essa casa para a escola. Então, assim, muitas características que o Baryshnikov tem, eu encontro em vocês três. Eu quero agradecer muito por tê-los conhecido pessoalmente, a vocês três, e por vocês também darem esse legado para a dança. E eu acho que, modéstia às favas, eu escolhi muito bem meus convidados para hoje. Tá? Muito obrigado e um beijo no coração de vocês três. Tá Ah, bem? agradeço também muito. Um prazer ter visto Simone, Vanderlei, que conheço também. E Simone, você é uma guerreira, querida, porque tem um estúdio de balé, uma academia. É ser guerreiro, né, Vanderlei? É ser guerreiro. Vocês são Uf, muito queridos, guerreiros também. Só queria falar uma coisinha rapidinha. É que eu Sim. também assisti Vanderlei, a Eleonora, quando vocês dançavam lá no sul, no Guaíra mesmo, quando eu estive visitando, sempre que eu ia para lá, às vezes até para alguns festivais, que vocês às vezes faziam uma abertura, alguma coisa assim, e dar os parabéns pela qualidade, por ter também a gente ter referências também sim, aqui, né, dentro do nosso país, ter essas boas referências. Isso também é animador, isso também traz muita gente que a gente precisa, né? Assim como a dança cresceu muito, né, no nosso país, tem muito mais gente fazendo dança hoje do que tinha antigamente. E isso se deve também a essa grande geração que a gente teve aí para se espelhar, né? Então, verdade. muito obrigada, parabéns para vocês, porque realmente o que vocês construíram e ainda constroem é de grande valor.
Parabéns para nós, né? Para nós. Mas a Para todos nossa, nós. a geração anterior da gente também foi uma geração que nos motivou muito, né? Sim, Sim. Berta, Helena Caminada, Eric Valdo, e por aí vai, né? Outros grandes artistas que sim. foram, o próprio Jair Moraes, você, Eleonora e Oliosi, Eleonora minha Eliose, professora, minha exatamente, professora. maravilhosa. Nossa, e entre Agora outros, eu puxei desculpa, a sardinha. não puxou E a maravilhosamente gente tem bem. muita gente, né? Muita gente, é impressionante, né? Como a gente tem Muitos gente bons boa, professores também. muita Até que gente. foram bailarinos medianos, mas foram muito bons professores. Amélia Moreira, Regina Bertelli. E não sei, no Sul Vamos, também muitos. vamos terminar essa live com uma salva de palmas para todos eles? Um beijo para vocês. Beijo. Um prazer, gente. Muito grande. Beijo, Obrigada. Obrigado. gente. Obrigada. Beijo no coração de cada um e vamos continuar nossa história, sempre. Vamos. Isso. Tchau, beijo.